ponto, que é o número 5. Doutor, bom dia. Bom dia, Excelência. Direitos humanos. Me fale como que o senhor entende, como que o senhor enxerga a atuação da Defensoria na promoção dos direitos humanos relacionados à identidade de gênero. Excelência. O artigo 134 da Constituição, segundo redação que foi dada pela Emenda Constitucional número 40, de 2014, expressamente vocacionou a Defensoria Pública para a promoção dos direitos humanos. Inclusive, a Defensoria Pública é a única instituição que está constitucionalmente e expressamente vocacionada para essa função. As outras instituições atuam, mas não têm essa função expressamente delimitada na Constituição. Em relação à proteção dessas pessoas vulneráveis, que sofrem de uma vulnerabilidade social em razão de um histórico de discriminação sistêmica que elas sofrem, nós temos que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na sua opinião consultiva número 24, estabeleceu que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela protege, a partir daquela expressão que diz outras formas de discriminação, também a discriminação contra a identidade de gênero e contra a orientação sexual da pessoa. Nessa opinião consultiva, ficou delimitado que a pessoa transexual ou que tem uma orientação de gênero não binária, ou ainda uma pessoa que tem uma orientação sexual distinta, perdão, Excelência, a pessoa que tem uma orientação de gênero distinta, ela tem direito ao nome social, inclusive podendo modificar o seu nome perante uma autoridade judiciária de forma célere ou administrativamente também de forma célere. O papel da Defensoria nesse ponto, Excelência, é garantir que as instituições elas não cerceiem os direitos dessas pessoas, que são direitos que decorrem da dignidade humana, na sua dimensão de direito de busca pela felicidade. Então, os transexuais eles têm direito a ter o nome social, a serem reconhecidos de acordo com a sua identidade de gênero. A nossa Corte também ela já reconheceu a união homoafetiva, ela reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nesse sentido, a Defensoria Pública tem um papel, primeiro, de fazer uma advocacia em torno desses direitos, porque a Lei Complementar 80 diz que um dos papéis do defensor público, uma das atribuições, é fazer a advocacia dos direitos humanos e dos direitos ligados à cidadania. Então, o defensor público ele tem essa atuação como um agente de transformação social e também ele deve manejar todos os mecanismos processuais e extraprocessuais no sentido de garantir a tutela desses direitos, que são direitos fundamentais, inalienáveis e próprios da personalidade dessas pessoas. Doutor, eu vou te dar dois casos, eu quero que o senhor analise, diga a providência e o fundamento dessa providência que o senhor adotaria. Um grupo de servidores públicos do Estado procurou o senhor dizendo que a administração pública não está permitindo que no crachá funcional conste o nome social que eles escolheram. Eles não têm o nome alterado no registro ainda, mas eles decidiram pelo seu nome social. Excelência, a primeira providência que eu tomaria na condição de defensor público é tentar uma solução pela via extrajudicial, primeiramente fazendo uma recomendação para que a administração pública solucione essa questão. Não sendo possível, eu faria uso do poder de requisição de adequação do serviço público com base no que consta na Lei Complementar 80. Eu não desconheço que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o defensor público ele não tem esse poder de requisição porque ele seria como se fosse um superadvogado. Entretanto, eu compreendo que a partir da Constituição, da Emenda Constitucional número 80, ficou bem demonstrado que a atuação da Defensoria Pública é totalmente distinta e estruturalmente diferenciada da advocacia. Se nós não conseguíssemos a solução pela via extrajudicial, eu promoveria uma ação civil pública para que essa questão fosse solucionada, tendo em vista que ali há um interesse coletivo não só dessas pessoas, mas também um interesse de toda a sociedade. Porque na medida em que nós combatemos a discriminação, nós estamos elevando o nível e o status civilizatório da sociedade. O senhor pediria algum tipo de indenização nessa ação? Sim, Excelência. Também é possível uma indenização por dano moral, inclusive por dano moral coletivo, devido à violação de um direito, um valor fundamental da República, que é a igualdade e a não discriminação. Seria possível também
pensar em um dano moral específico para cada uma dessas pessoas devido ao desrespeito desse direito, que é o direito à sua própria identidade. O segundo caso hipotético é o seguinte: o senhor é procurado por um adolescente que ele relata que ele foi expulso de casa pelo pai por ser gay. Excelência, nessa opinião consultiva e no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte também delimitou que o direito à sua identidade conforme a sua orientação de gênero e também de ter liberdade para exercer sua orientação sexual também estão embarcados para as crianças e para os adolescentes. É verdade que a nossa jurisprudência ela é um pouco mais conservadora nesse ponto, mas é necessário que esse posicionamento seja alterado. Nesse ponto em específico, seria necessário verificar se não é o caso de aplicar alguma medida protetiva em favor desse menor devido a essa violência que ele está sofrendo. Inclusive, também, dependendo dos interesses desse menor, seria possível pleitear eventuais danos morais sofridos por essa ação do pai. Mas, num primeiro momento, a situação mais relevante aí é aplicar uma medida de proteção em favor desse menor para que ele tenha garantido a sua liberdade de expressar a sua personalidade e a sua sexualidade. O senhor mencionou aí a indenização por danos morais, mas há algo mais que pode ser pleiteado? Em cidadão de um adolescente? Excelência, é possível pedir a aplicação da medida de segurança, a quebra do poder familiar, danos morais, talvez também danos existenciais, porque esse cerceamento da liberdade de expressão sexual dele também causa danos no plano pessoal de vida dele e na vida de relações. Então essas seriam as medidas que nesse momento eu consigo enxergar. Ok, doutor, obrigado. Muito obrigado, Excelência. Doutor, bom dia. Passando agora para princípios institucionais. Pois não, Excelência. A Defensoria Pública, a instituição Defensoria Pública, detém legitimidade para a defesa judicial das prerrogativas dos membros da carreira, via habeas corpus, mandado de segurança, apostado, etc. Excelência, o mandado de segurança coletivo, que poderia ser proposto no caso de haver uma violação generalizada contra as prerrogativas do defensor, ou o mandado de segurança individual, pode ser promovido sim pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela está constitucionalmente vocacionada à defesa dos interesses transindividuais e, obviamente, quando você dá prerrogativas ao órgão, você também precisa dar a ele mecanismos para garantir essas prerrogativas. Nós temos o exemplo das câmaras municipais, que já ficou reconhecido que elas possuem prerrogativa para apresentar mandado de segurança na defesa das suas prerrogativas. Assim também porque a Defensoria Pública é um órgão que possui independência funcional como um princípio institucional e como uma garantia do defensor público enquanto órgão de execução, também é possível um manejo do mandado de segurança a fim de garantir as prerrogativas do defensor público. O defensor e o membro da carreira, na opinião do senhor, tem legitimidade concorrente ou isso cabe exclusivamente à instituição? Para defender as prerrogativas dele, Excelência? Defender as prerrogativas. Sim, Excelência. Ele também pode interpor um mandado de segurança buscando defender as suas próprias prerrogativas. Porque, no final das contas, quando você cerceia as prerrogativas do defensor, você está cerceando o direito ao trabalho, ao livre exercício do ofício para o qual ele está investido. Nesse sentido, como existe um direito fundamental que também é dele, de exercer o seu trabalho com as suas prerrogativas sem sofrer qualquer tipo de interferência ou abuso de autoridade ou ilegalidade, e havendo um direito líquido e certo, ele pode impetrar o mandado de segurança na defesa das suas prerrogativas. E se o interesse dele for subjetivo, não for institucional, em qualquer dos dois casos? Poderia dar um exemplo, Excelência, do interesse subjetivo? O interesse próprio do defensor, que não se vincula especificamente com a defesa de prerrogativas. Por exemplo, ele brigou com o juiz. O juiz entrou com uma ação de indenização por danos morais contra ele. E nessa hipótese? Essa hipótese, Excelência, se envolve uma questão pessoal dele, ele não pode exercer a advocacia. Aí ele precisa contratar um advogado particular para poder exercer essa advocacia. A instituição poderia defendê-lo? Excelência, se não houver um interesse institucional direto ou indireto, não poderia. Nesse caso, em exemplo, em que há um conflito entre o Poder Judiciário e o Executivo, se for um ato oficial e aí, indiretamente houver algum interesse institucional, aí sim a Defensoria pode atuar. Certo. Sobre os deveres agora. Um defensor que atua em Contagem, ele pode residir em Belo Horizonte? Em regra, o defensor público deve residir no local que ele exerce o seu ofício. Excepcionalmente, ele pode conseguir uma autorização do órgão especial da Defensoria Pública para residir em outro lugar,
e aí o órgão vai avaliar a conveniência e a oportunidade dessa autorização. Por fim, a Corregedoria Geral, na opinião do senhor, pode fiscalizar o defensor público com relação a atos praticados fora do horário do ambiente de serviço? Excelência, um dos deveres do defensor público é manter uma conduta pública e privada de acordo com a importância e a relevância da sua função pública. Nesse sentido, se ele pratica uma conduta que, embora seja privada, ela gere um dano reflexo no exercício, na imagem da instituição, a Corregedoria está mais do que legitimada. Ela não só pode, como deve, efetuar essa fiscalização. Ok, satisfeito. Muito obrigado, Excelência. Candidato, bom dia. Bom dia, Vou abordar agora a legislação especial. E o questionamento que eu tenho para fazer para o senhor é o seguinte: imagine num caso concreto que o juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública ele julgou procedente o pedido para concessão de um medicamento e ele concedeu porque ele estava com dó da pessoa, ele conhecia diretamente, ele concedeu, por exemplo, um medicamento que não estava registrado na Anvisa e o STJ falou que para conceder um medicamento tem que estar registrado, decisão vinculante. Só que esse juiz falou: eu vou dar acesso ao medicamento para ela, mas eu vou aplicar o reexame necessário. Está correta a decisão dele de aplicar o reexame necessário? Juizado Especial da Fazenda Pública? Excelência, não está correta. Nesse caso, não é um caso de cabimento do reexame necessário. No que se refere ao direito que está sendo discutido, realmente é necessário o registro na Anvisa conforme um recurso especial repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, em que se estabeleceu que a obtenção de medicamentos fora da lista do SUS depende da comprovação por laudo médico que comprove a imprescindibilidade do medicamento e também que os medicamentos do SUS não atendem para o tratamento daquela saúde. Além disso, precisa de haver uma insuficiência de recursos financeiros e precisa do registro na Anvisa. O Superior Tribunal Federal tem um precedente que relativiza parcialmente o registro da Anvisa, mas aí tem uns requisitos excepcionais. Ok. No caso de uma ação mudando agora, para a educação, uma ação de cobrança acumulada com despejo, do qual o fiador não participou. A interrupção da prescrição ou atinge Excelência, no caso em exame, a relação jurídica existente no polo passivo com o devedor principal e o fiador estabelece uma relação solidária, em regra. E nesse caso, havendo uma solidariedade, a interrupção, quanto em relação ao locador, interrompe a prescrição também em relação ao fiador. O inverso não é verdade. Se movesse uma ação contra o fiador, não haveria interrupção da prescrição contra o primeiro. Porque, na verdade, aí a relação jurídica acessória segue a relação jurídica principal. Então, sendo mais claro, movendo uma ação contra o devedor principal, interrompe também contra o fiador. Movendo contra o fiador, não interrompe contra o devedor principal. Ok. E de forma bem objetiva, há desconsórcio passivo necessário no caso de ação de cobrança de aluguéis entre o fiador e o locatário? Não, Excelência, não existe desconsórcio passivo necessário. É uma opção do locador que pode colocar os dois no polo passivo ou mover só contra um deles. E numa casa com multi-ocupada por vários locatários, não há um contrato formal, no caso de ser movida uma ação de despejo, há desconsórcio passivo necessário? Existem vários locatários, né? Sim, nesse caso existe o desconsórcio passivo necessário devido à relação ali, porque eles pagam o aluguel juntos, né? Inclusive a lei de locações... Foi uma ação exclusivamente de cobrança? Exclusivamente cobrança não, porque aí o objeto é divisível. Ok, satisfeito. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado, Excelências. Bom dia. Bom dia. Boa sorte. Obrigado.